Vamos então ao nosso quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. Você sabe o que é asma? Você sabe o que pode causar? Quem tem asma? Quais são as dúvidas que você, a pessoa que tem asma, como é que você tem que proceder quando você está numa crise asmática? Tudo isso o doutor Murilo Piva vai explicar para nós e a gente vai tirar tudo isso a limpo. Já para início, a gente vai entender com o doutor o que é a asma, doutor? Pois não. Essa considerada inflamatória, em muitos casos tem aí um componente alérgico importante. Tá? Ela é reconhecida inicialmente com sintomas de tosse, de falta de ar, de chiado, às vezes com secreção e muitas vezes também acompanhado de rinite. Tá? Normalmente, quando uma pessoa tem esses sintomas, que começam em geral na infância, mas eles acabam se estendendo, tem alguns raramente que começam mais tarde, mas o ideal é procurar realmente o médico, um pneumologista, para que se possa fazer alguns exames e ter um diagnóstico bem feito, porque existem alguns diagnósticos diferenciais. Tá? Então, basicamente é isso. Doutor, existem tipos de asma? Quais são? Há um tempo atrás, o pessoal até dividia a asma em asma alérgica, asma não alérgica. Hoje a gente sabe que existem, assim, a asma é uma doença única, tá? Que existem alguns componentes que dependem de cada pessoa, mas, como eu falei, é uma doença única. Tá? Ela pode ter um componente alérgico mais forte, mas é difícil que ela não tenha nenhum. Doutor, como desenvolve a crise de asma, né? Elas podem prevenir a questão da asma? Se você explicasse um pouquinho sobre isso, né? E também alguns aspectos, né, que as pessoas falam, como o travesseiro, o ambiente, isso também pode provocar asma? É importante dizer que uma pessoa que tem asma, ela tem asma, tá? O que você consegue prevenir são as crises e, eventualmente, os sintomas. Como ela é considerada uma doença crônica. Então, o controle ambiental, né, quando você consegue identificar claramente o que te provoca, sempre é bom. Então, vamos supor que você tem uma casa que determinado, sei lá, o colchão, ou o travesseiro, ou algum cheiro, algum odor, algum produto. Quando você percebe que essa situação te provoca, você consegue evitar, é sempre bom. Mas, como tem muita coisa que você não consegue evitar, às vezes mudança de clima, às vezes você está num ambiente que aparece alguém com um perfume diferente. O tratamento da asma hoje, ele é muito mais focado na prevenção com alguns tipos de medicamentos, são medicamentos com doses baixas, são medicamentos muitas vezes inalados, que você faz, vamos dizer, você se protege contra qualquer coisa que possa estar acontecendo. Então, hoje, a gente deixou um pouquinho de lado esses controles mais ambientais para focar principalmente em alguma coisa que te proteja contra qualquer coisa. São medicamentos que a gente diz que a gente procura ter o controle total da doença para que a pessoa não tenha crise e que possa viver uma vida normal sem restrições. Né? Antigamente, como não existiam esses remédios, eles não eram tão assim avançados, as pessoas não tinham o que recorrer, então realmente você tirava um cachorro, tirava o gato, tirava o travesseiro disso, tirava tal coisa, era mais focado nisso. Então hoje a gente tem alguma coisa a oferecer para que a pessoa leve uma vida o mais próximo possível do normal. Doutor, a questão do uso da bombinha, que é muito comum, né, as pessoas que têm asma usar, todas as pessoas precisam usar a bombinha? Quer dizer, toda pessoa que tem asma tem que usar a bombinha? A partir de um determinado nível de sintomas, sim, tá? E a bombinha, ela é o que tem de melhor, de mais seguro, porque ela oferece um medicamento que vai direto no pulmão, que tem pouquíssimos efeitos colaterais, com doses muito baixas. Se você olhar uma bombinha, você vai ver que a dose dela é em microgramas. Microgramas é 1000 vezes menor do que o miligrama que está nos comprimidos. Então, o tratamento com as bombinhas, hoje em dia, é o melhor, é o mais seguro, é o que oferece a menor dose. Mas ele é um medicamento. E o grande ponto, o grande medo em relação à bombinha, que vem de anos,
é que a bombinha, como ela é um medicamento muito prático, as pessoas às vezes acham que ela não tem dose certa, que você pode usar à vontade. E aí é o que acontece. Você pega uma bombinha que tem uma dose para você usar lá 2 vezes por dia, e tem gente que às vezes usa 10. Aí vai fazer mal. Né? Então, não é que a bombinha faz mal, é o uso incorreto que faz mal. Tá aí então o Dr. Murilo Piva, pneumologista da Unimed Piracicaba, falando sobre asma. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, vocês vão ver aí um vídeo muito bonito em homenagem a todas as mães. E na sequência tem mais Saúde Agora com o Dr. Murilo Piva. Voltamos já. Transformação digital é o futuro acontecendo agora. Inovações aproximam também os corações. A Unimed Piracicaba traduz tecnologia em mais saúde. Na palma da mão, teleatendimento humanizado, com o cuidado e o carinho que você e sua família merecem. Unimed Piracicaba abraça todos os momentos da sua vida. Tem mãe que desperta, tem mãe que é dentista, tem mãe que é mãe turista, tem mãe que é chefe, tem mãe que é treinadora, tem mãe que é professora, tem mãe que é terapeuta e ainda tem mãe que pega no pé. Coisa de mãe, né? Tem quem é mãe 1, 2, 3 vezes. E tem a mãe que cuida da saúde de todas as mães e dos filhos delas. Homenagem da Unimed Piracicaba a todas as mães do mundo. Tá aí, linda homenagem, né, ao Dia das Mães da Unimed Piracicaba. A gente continua, então, ouvindo, né, sobre asma com o Dr. Murilo Piva. E você continua acompanhando todas essas informações no quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Doutor, tem uma coisa ligada, por exemplo, pai e mãe, eles desenvolveram ou têm asma. O filho, a filha, vai desenvolver asma também ou isso não tem nada a ver? Tá. Tem a ver, não é 100%. Eu falo assim, 50% é uma herança genética. Tá? Porque você tem filhos de pais asmáticos que não têm e você tem filhos de pais normais que têm. Tá? Mas o comum é que realmente existe essa herança. Não é 100%, mas está lá. Agora, doutor, a gente vê também, historicamente falando, né, na prática, pessoas com asmas praticando atividades, qualquer tipo de atividade, praticando até esporte. Hoje em dia, dá para ter uma vida praticamente normal quem tem asma? Sim. Antigamente, como eu falei, quando não tinham as medicações, algumas pessoas, a própria atividade física era um gatilho para a crise. Hoje, a gente já sabe que, uma vez que você esteja controlado, a atividade física é muito benéfica, porque a musculatura respiratória ela ajuda a compensar um pouquinho da perda que você tem com a asma. Então, hoje é extremamente indicado. Né? Até hoje, com a medicação, você tem atletas de alta performance, olímpicos, assim, são asmáticos e levam vida normal. Então, o esporte, principalmente o mais aeróbico, é muito bom. Sendo assim, doutor, a gente pode falar que a asma tem cura? Ela tem um controle, que pode ser um controle total, tá? Mas a gente ainda não chegou... cura, eu quero dizer assim, que você faça um tratamento e nunca mais tenha crise na vida, isso não tem. Tá? Então, a asma é considerada uma doença crônica e, como qualquer doença crônica, ela requer tratamentos preventivos e controles periódicos. Você tem que... Não é só também pegar o remédio e usar ele direto. Então, você tem que ter controles, porque ela pode ter algumas modificações. Agora, doutor, tem alguma fase da vida onde se requer mais controle, mais atenção para a pessoa que tem asma? Eu não diria talvez que seja uma fase da vida, porque a asma ela é uma doença muito sazonal, né? Então, o asmático ele vai se conhecer. Então, por exemplo, eu tenho asmáticos que passam mal no inverno, mas eu tenho asmáticos que passam mal no verão. Então, a asma tem esse componente pessoal. Então, conforme a pessoa vai se conhecendo, vai entendendo, a pessoa já sabe que hora que ela vai ter que ter mais cuidado ou não. Mas, como você falou em fase da vida, quanto mais cedo você tiver esse diagnóstico e aprender a cuidar da doença,
a sua capacidade pulmonar, a sua função pulmonar, ela vai ser preservada. Eu tenho, infelizmente, pacientes hoje mais velhos, que na época que eles eram jovens não tinha tratamento adequado, que têm perda de função importante e limitações. Então, se você tem que prestar atenção, acho que com qualquer doença crônica é no começo, para você montar um plano de tratamento para que você mantenha as suas funções pulmonares. Doutor, pela explicação, então a gente percebe que a asma ela tem um tratamento muito adequado, mas ela requer atenção muito do paciente, né? O paciente que faz o controle realmente junto com o médico, mas é determinante que o paciente tenha esse cuidado, esse controle, o uso do medicamento, com isso praticamente vida normal. Praticamente. A asma aí, acho que doença crônica é sempre assim. Você tem a parte do médico, você tem a parte do paciente. Se todo mundo fizer a sua parte, a coisa costuma ter um final feliz. Vamos dizer assim, você vai viver a vida na plenitude, não tem nenhum grande problema. E a asma, basicamente, é isso, é prevenção. Tá aí, então, doutor Murilo Piva, falando sobre asma, especialista, né? Aliás, um assunto importantíssimo hoje apresentado aqui no quadro Saúde Agora, né? E muitas pessoas participando através do WhatsApp, né, Maria? Isso mesmo, Neto. Deixa eu registrar aqui a participação do Rodrigo, tá acompanhando a gente. Ele diz: tenho asma, descobri no inverno do ano de 2015, após uma grave crise. Hoje ele usa medicamento, né? Mas no frio sempre dá uma piorada. Exatamente, Rodrigo, como falou o doutor, né? Algumas pessoas pioram no frio, outras durante a primavera, outras até mesmo no verão. Então tem que tomar cuidado, tem que seguir as orientações e, como falou o doutor, hoje praticamente vida normal, tomando os medicamentos. Pois não, Maria? Também o Simão passando por aqui, né, Simão? E falou que doutor Murilo é meu médico. Opa, olha que legal. Eu tenho doença pulmonar, obstrutiva crônica. No começo diziam que era bronquite, depois asma, né? Ele também faz uso de medicamento. Tá aí, então o Simão é atendido, né, pelo doutor Piva. Muito bom, assunto importantíssimo. A gente vai falar mais em breve sobre isso aqui no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.